a gente é uma associação sem fins lucrativos. Eu sempre gosto de começar dizendo que o que a gente efetivamente é, né, objetivamente, concretamente, a gente é um supermercado que não tem papel higiênico, né? Mais para dizer o que a gente tem na loja, né? A gente vende desde hortifruti até cosmético, até grãos. A gente tem uma gama muito variada de produtos. E o nosso modo de funcionamento é: a gente compra tudo pelo preço e vende pelo preço que a gente comprou. Então, a gente põe na prateleira com o preço que está na nota fiscal, aí a gente abre as nossas contas numa lousa, mostra tudo que tem de custo para fazer a venda. Então, a gente põe pessoal, taxa de cartão de crédito, perdas e roubos, luz, telefone, sacolinha, calcula quanto que a gente gasta para fazer a venda desses produtos e depois faz uma previsão de quanto a gente vende em produtos. E tira uma porcentagem de quanto a gente precisa arrecadar. Em cada real que a gente vende de produtos, a gente precisa arrecadar em reais para pagar os nossos custos. Então, a gente separa o custo da venda ou do produto do custo de fazer essa venda, esse trabalho. Então, a gente, quando está explicando o que a gente faz, muitas vezes, a gente diz: a gente funciona como se a gente fosse um grande grupo de consumo aberto. A gente compra tudo antecipadamente, a gente não sabe o que as pessoas querem, mas a gente compra tudo antes, põe na prateleira, vende pelo preço que a gente comprou, calcula o que seria a administração de tudo isso, e essa é a porcentagem que as pessoas pagam, seria a taxa, né, de custo para poder ter esse produto. O que a gente tem um outro diferencial, que é essa porcentagem que a gente chama de contribuição, que é o nome que a gente dá, ela é livre. A pessoa pode deixar se ela quiser ou não. A gente mostra para ela o quanto a gente precisa. Hoje é 30% do valor da compra dela. A gente abre os custos, mostra para ela e diz que a gente precisa deixar, que a gente precisa disso e que a ideia é que as pessoas que possam deixar deixem e que as pessoas que não podem deixar não deixem. A ideia tem mais a ver com uma responsabilidade da pessoa em relação à compra dela. Mas ela pode não deixar. Isso é uma doação. Isso entra para a gente como uma doação. Hoje, a gente tem um custo de 350 mil reais e a gente vende, em média, 1.100.000 em produtos. Então, a gente gira em torno de 1,5 milhão, né? Então, os nossos clientes são aquelas pessoas que vêm sempre, toda semana, e sim, a gente considera que isso sim é uma rede de consumidores. Nós somos um pouco os intermediários e os produtores, então a gente compõe aí uma rede de produção e consumo, onde a gente está no meio, mas ele é aberto, quer dizer, a gente faz um trabalho de educação político, primordialmente, no cotidiano da venda, e não como um grupo fechado, né? A gente é um grupo aberto, então as pessoas passam, entram e compram. A gente é um espaço de convivência, não agora com a Covid, com a pandemia, mas sempre foi um lugar onde as pessoas vêm, tomam um café e podem ficar no ambiente também. Então, a ideia não é necessariamente também fazer a compra e a venda, mas sim ir construindo um processo de compreensão de todas essas coisas, né? De onde as coisas vêm, de quanto as coisas custam, de quanto custa para vender essas coisas, quanto paga de imposto, enfim, todas essas questões. Então, embora eu diga que a gente não é um grupo de consumo, porque a gente não é um grupo fechado. Então, a gente não pode se considerar um grupo. A gente é uma rede, né? Uma rede de pessoas, uma rede aberta, uma rede ampla, que se recompõe. A gente, como chão, é um grupo. Somos 25 pessoas que fazemos parte dessa associação, somos associados todos. A gente se compõe, mas não é a gente que compra e vende, né? No sentido de quem consome, né? Esse grupo de pessoas também é nosso grande objeto, vamos dizer assim, de discussão também, além da questão da compra e da venda e do consumo, tem a ver com relações de trabalho. Então, todo esse arranjo econômico que a gente construiu passa
primordialmente pela autogestão. Então, nós somos 23 associados, todos ganham igual, todos fazem tudo, a gente rodizia todas as funções, não tem diferenciação. A gente tem reuniões semanais, onde a gente decide o que a gente vai fazer, que horas que limpa o banheiro, que horas que vai para o caixa, que horas que tem que chegar para receber os fornecedores, que fornecedor a gente vai ter. Então, a gente tenta, por ter isso como uma premissa no nosso trabalho, tenta também ter como fornecedores associações, cooperativas, grupos coletivos, enfim, agricultores familiares, aquilo que a gente pode chamar de pequenos, né? Se a gente tem um produto de uma grande rede, de uma rede ou de um grupo menor, a gente sempre prioriza esse grupo menor, né? Acho que, enfim, a princípio, assim, só para um começo aí, não sei se vocês têm questões, é um pouco isso. Então, no fim, assim, quais são as nossas ferramentas de gestão? A gente tem um sistema que é vinculado à Secretaria da Fazenda, porque a gente faz vendas, paga ICMS, paga imposto, quer dizer, a gente tem um sistema de gestão que é o sistema de uma loja, né? Que tem vinculado a caixas, tem um sistema de gestão que tem a ver como se fosse um mercado, né? Porque tem que ser vinculado à secretaria, tem que gerar cupom fiscal, tem o SAT, então o nosso instrumento de gestão é um instrumento talvez muito tradicional em alguma medida, mas ele tem, já trazendo talvez alguns elementos que possam também nos caracterizar de uma maneira diferente, né? Você tem travas nesse sistema, por exemplo, senhas para quem está no caixa ou quem não está, para você saber se aquele horário aconteceu alguma coisa, quando é numa loja convencional, quer dizer, aqui todo mundo usa a senha de todo mundo, porque não faz a menor diferença de quem está no caixa. Você tem travas, por exemplo, de poder dar um desconto, de poder fazer uma venda diferenciada, e aqui todo mundo pode tomar essa decisão a critério, né, ali na hora que a coisa está acontecendo, você pode tomar essa decisão, você não precisa chamar ninguém que seja o gerente ou o cara que tem o cartãozinho, que faz essas liberações. Então, a princípio, um sistema de gestão que poderia soar duro ou tradicional, na verdade, o formato que a gente utiliza é muito diferente, né? Então, mesmo aqui nas nossas... todo mundo faz pagamento, né? Todo mundo insere uma nota, e também você tem novas travas que podem modificar quem pode ou não acessar determinadas coisas, e aqui a gente também não tem isso, até porque você precisa de uma capacidade operacional e eficiência muito ágil, não dá para a gente ficar o tempo inteiro chamando alguém que precisa aprender a fazer ou sabe fazer determinada coisa. Então, a gente tem aqui as pessoas que fazem os pedidos da feira, por exemplo, ou fazem os pedidos da mercearia, são todos grupos de WhatsApp, no qual estão a maioria de nós, alguns nós somos mais ativos ou menos ativos, mas a gente sabe se vai chegar a batata do fulano de tal, e se alguém perguntar, a gente vai saber que é. Então, acho que só um pouco falando também dessas ferramentas. Eu acho que a gente tem internamente, a gente está há 5 anos, a gente abriu em 2015, nós éramos 7, na verdade eu não estava, eram 7, e hoje somos 25. A gente teve uma ampliação enorme ao longo desses anos, e aí sempre num processo muito cuidadoso de entrada, e todo esse trabalho de formação entre nós, que acontece semanalmente, até porque a gente tem reuniões semanais que duram, em média, de 4 a 5 horas, do qual a gente passa por muitos temas, desde as questões operacionais até questões institucionais, no sentido de tomada de decisão, se a gente vai deixar ou não de comprar determinado produto, ou se vai comprar, ou até as nossas questões de grupo, né? O fulano que só chega atrasado, o outro que não vem. Mas eu acho que aí a gente vai refinando também com teóricos enfim, autores que a gente gosta, e vai tentando trazer isso mais para a nossa prática. Então, a gente lê textos, tenta escrever sobre a nossa prática, tenta entender o que isso acontece.
A gente, quando abriu, fez uma curadoria dos produtos que a gente ia ter na loja. No começo, a gente tinha muito menos produtos, a gente tinha muito pouca coisa de feira, muita coisa de mercearia. Parte do critério é isso, serem associações, ser coletivo, ou a venda, né, ou a produção, enfim. A gente começou a ter produtos também de grandes marcas, vamos dizer, de grandes empresas. Então, a gente tem Corin, a gente tem... Bom, uma coisa que eu não falei no começo é tudo orgânico, né? A gente vende todos os produtos são orgânicos, artesanais ou de extrativismo. Então, um critério, por exemplo, para ter na feira é ser orgânico, tem que ter certificação. Então, a gente não vende na feira produtos que não sejam orgânicos, mesmo que eles sejam de pequenos produtores, agroecológicos. Na feira, especialmente hortifruti, a gente não vende sem certificação, porque a gente não tem como controlar que o nosso cliente saiba que aquele produto não é. Que é muito dinâmico, tem que trocar as caixas, tem que trocar os produtos e tal. Dentro da mercearia, a gente tem, porque tem o selo, a gente tem produtos artesanais, produtos de pequenos grupos e tal, mas a gente também tem grandes, a gente vende carne, a gente vende frango, a gente vende native, porque para nós faz muito sentido vender o alface de um pequeno produtor se a pessoa vier para comprar o frango da Corin. Eu consigo que ela aumente a compra dela, eu compre tudo aqui, se eu tiver uma diversidade grande de produtos. Se eu só tiver o alface do seu Manuel, ela não vai vir comprar o alface do seu Manuel. Mas se ela puder fazer 90% da compra dela aqui, ela só precisar ir em mais um lugar para comprar o papel higiênico, aí ela vai comprar 10 vezes o alface do seu Manuel. Então, a gente tem um arranjo, que é um arranjo que olha também para o negócio e para como faz essa venda. Tem aqui só... Quer perguntar? Pode perguntar. E como, assim, no dia a dia, né, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam, e não necessariamente, né, agora nesse período de pandemia, mas, sei lá, no começo acho que, né, deviam ter dificuldades diferentes antes da pandemia, e agora estão tendo outros desafios, né? Então, para você falar um pouquinho mais sobre os desafios, assim, desses momentos. Eu acho que sempre o grande desafio é o desafio de conseguir compor novas relações de trabalho e de relações com as pessoas. Eu acho que a gente tem um esforço imenso, diário, todos nós, de conseguir desconstruir um conjunto de valores e de premissas de trabalho que diariamente a gente reatualiza quando algo acontece que não nos agrada, e a gente sempre acha uma saída que é sempre uma saída conhecida. E, em geral, a gente tem experiências de trabalho com hierarquia, ou muitas experiências de pessoas que trabalhavam em empresas grandes, né? E aí aqui você, de repente, você tem que lidar com um conjunto de mudanças muito grandes nessa relação de trabalho. Você está sempre em composição com alguém e nunca competindo com alguém. Essa pessoa você não vai ganhar dela ou ganhar mais do que ela, porque você não vai ganhar mais, né? Todo mundo ganha igual. Ou seja, isso é uma diferença imensa. Então, eu acho que tem um desafio interno, que é o desafio não da gente se constituir como grupo ou de se entender como um coletivo XYZ, mas da gente conseguir conjuntamente achando as ferramentas e as formas de desconstruir um conjunto de valores e comportamentos que a gente tem praticamente arraigados e que, em geral, as pessoas dizem que eles são naturais, né? Que é a maior dificuldade de você convencer o outro de que pode ser de outro jeito. Então, eu acho que um dos desafios que a gente teve no começo também foram com os produtores, porque a gente vende tudo pelo preço que eles põem pra gente, e aí eles tinham essa ideia de que, então beleza, vamos pôr bem alto, assim, porque aí a gente ganha deles bastante dinheiro, não entendendo no longo prazo de que vender mais barato aumentaria o ganho dele, de repente, para um cara que ele que ele vende mais barato, e o cara ainda põe um valor em cima, ele vendia mais barato do que ele vendia pra gente. A gente falava, mas bom, o cara vai pôr um valor em cima do seu trampo, e você vende barato para ele. Veja bem, né? Ele é meu parceiro há muitos anos. Então, numa condição de que, para ele, a venda seria melhor para a gente, o critério da confiança também, e do tempo de conhecimento que ele tinha com aquela pessoa, também era importante. E aí a gente foi constituindo uma rede imensa de produtores
sendo que vários deles hoje vendem só para nós, ou vendem para a gente num preço muito diferente. Eu acho que a gente foi também construindo, foi desconstruindo com os próprios produtores essas relações econômicas que têm que ser baseadas em outras premissas. Nós estamos juntos, quanto mais a gente ficar junto, mais a gente vai longe, né? Essa coisa temporal é sempre muito difícil, longo prazo, num país como o Brasil, é muito difícil de pensar, um país muito instável, que as coisas mudam. No começo era, vocês não vão existir por muito tempo, então a gente não vai investir aí, a gente não quer, não vai vender, não vai produzir para vocês, no sentido, hoje a gente tenta planejar produção com os produtores, e eles falam o que precisa plantar, que tem pouco, e a gente abre para eles tudo que a gente vende sempre. Então eu acho que tem esse desafio, e o desafio com quem compra, né, que chegava aqui, jogava a cestinha na balança e falava, vai passando aí enquanto eu vou pegar mais produto. Não, não é assim, essa compra é sua, você precisa me ajudar, é muito pesado, eu peso toneladas de comida por dia, você só vem fazer a sua compra, você que vai pôr para mim, você que vai ajudar, você tem que organizar a sua compra. Então, né, é muito desorganizado, tem fila, eu queria, eu. E aí eu acho que a gente foi também desconstruindo com as pessoas. Você quer comprar no Instituto Chão, barato, que é o que você está buscando, quer comprar com novas relações, demora. Né? Vir aqui não é rápido. Né? Dá trabalho fazer compra, dá trabalho escolher aonde se compra. Aqui não é fácil, porque não é fácil mudar. A gente não vai ser 100% eficiente, não tem eficiência possível, porque para ser eficiente, você machuca a sua mão. Né? Você faz um funcionário teler, porque ele tem que fazer muito rápido. Né? Então, ele não vai fazer rápido aqui, porque a gente não quer que as pessoas se machuquem. Então, isso tem a ver com você sim, tem a ver com você comprador, que pede que as coisas aconteçam num tempo que não é o tempo do braço da pessoa, nem dela, nem de nenhum braço. Então, sim, demora, sim, é lento, sim, precisa de paciência, sim. E aí a gente foi, aqueles que não querem isso ou que não buscam isso, foram atrás de consumir em outros ambientes, e as pessoas que sim, isso faz sentido, eu quero alimentar uma rede como essa, com esses produtores, que eu sei o nome do cara, eu sei quem é, você me diz, você conhece, e a gente foi constituindo uma nova rede de confiança com esses valores muito diferentes. Eu acho que na pandemia, por exemplo, a gente fechou, depois a gente reabriu, e quando a gente reabriu, a gente ainda tem protocolos bem rígidos aqui, né? Nem entram tantas pessoas, fica uma filona lá fora, todo mundo xinga. A gente prefere que não entre casais, que as pessoas façam compra mais rápido. Tem álcool gel, álcool líquido para você tomar banho quando você quiser, a hora que você quiser, sempre disponível para todo mundo que vem. A gente usa máscara 100% do tempo, todo mundo só entra de máscara, enfim, tem as regras externas, mas a gente logo se apropriou delas e as pessoas dizem para outras pessoas que elas deviam vir comprar aqui porque a gente se cuida e cuida das pessoas. Então, eu acho que também nesse momento onde você vai, que tem o risco, que tem um contágio, de repente a gente aparece como um contágio a ser contagiado por isso, né? No sentido de que as pessoas passaram a vir em função de que as pessoas diziam que lá é muito seguro ir. Não saio de casa há 5 meses, eu posso ir, tá vazio, as pessoas ligam, perguntam se tá cheio, se tá vazio, que horário é melhor. E as pessoas, tem gente mais velha que começou a vir. Vocês não entregam mais, eu achei que eu não ia conseguir vir, mas não, me sinto segura, enfim. Eu acho que é esse conjunto de valores e princípios que regem desde a hora que a gente escolhe quem vai vender até como a gente vai fazer a venda para as pessoas, e assim a gente tem feito nos últimos anos. Muito bacana. E, assim, só para ter uma ideia, né? Quantos fornecedores, assim, vocês têm? Muitos. Muitos, né? Muitos. E 300, cooperativas... 400. E cooperativas aqui da região mais próxima, né, de São Paulo, são bastantes ou... É bastante. Todo o nosso hortifruti, a gente tem a Cooperapas, que é aqui em Parelheiros, que é São Paulo. A gente, em geral, é São Paulo, um pouquinho, sei lá, 1 hora daqui, interior de São Paulo, um pouquinho. São sempre cooperativas e coletivos em geral. Frutas, a gente tem uma certa dificuldade de tê-las todas diretamente dos produtores, então a gente usa alguns distribuidores que trazem do Nordeste
E os nossos produtores mais distantes são as coisas que não tem aqui, são os extrativistas, em geral, castanha, então, grande maioria norte. A gente consegue trazer bastante coisa do sul, numa rede que chama Ecovida, embora seja longe, são produtos que a gente também não tem aqui, laranja e tal. A gente conseguiu cada vez mais fazer essa compra mais direta e, portanto, as coisas chegam muito frescas também, porque a gente faz pedidos semanais, a gente tem, né, recebe semanalmente tudo, porque a gente não tem espaço também para armazenar. Mas pensando no hortifruti, assim, pensando verdura, legume, tudo é num raio, sei lá, de 100, 150 quilômetros, talvez. E tem cidade de São Paulo, que é a Cooperapas, é o exemplo. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, né? Você falou das dificuldades, eu acho que é uma dificuldade quando a gente fica um pouco mais formalizado, e a gente é muito formalizado, a gente não consegue absorver a produção informal. Então, você não vai vender aqui se você não tiver nota. Não tem como a gente fazer uma venda de um produto que não tem uma entrada. Então, o que a gente faz é estimular que os grupos consigam... a gente compra, se você formalizar, assim, a gente garante que a gente vai comprar tanto para garantir que vale a pena que você faça isso. Muita gente que era MEI virou ME, não dá mais, tem que ser ME, o pão, no começo a gente fazia, mas é 18%, não dá. Então, eu acho que tem uma composição também com as pessoas, com os grupos menores, em geral, os pequenos, né, de uma compreensão conjunta de, para a gente ir junto, precisamos desse a mais aí nessa relação. Então, o que a gente não consegue ter são grupos muito pequenininhos e grupos muito informais, que um grupo de consumo, por exemplo, ou um CSA, consegue ter, porque está ali, todo mundo está numa rede um pouco mais fechada e um pouco menor. A gente é aberto, né? A gente não tem restrição de quem vai entrar, a gente não fica na porta, quer dizer, não tem como a gente garantir que essa rede seja restrita. Sim. E você falou que são 25 associados, né? Mas quantas pessoas se dedicam, assim, exclusivamente 25. a esse trabalho? Os 25? Ah, que bacana. Muito Sim. legal. A gente gira R$1.200.000, é bastante. Sim. É bastante. Todo mundo vive disso. A gente passa grande parte da nossa vida, todos nós aqui, assim. Faz 5 anos, quando eu vim para cá, já era assim, e todo mundo só trabalha aqui. Tá. Você disse que você gira 1.200.000, né, e tem uma diferença aí com custo que é de 350 mil, né? Acho que Sim, a gente gira 1.400, sendo que 1 e tanto é de produto e 300 e tanto são as contribuições. 1.600, 1.600.000, estão me gritando aqui, ó, mensalmente. Tá. Mas então existe um excedente que vocês reinvestem aí no próprio negócio? Não, a gente não tem excedente, a gente tem dentro dos nossos custos do 30% uma rubrica que a gente chama de fundo de reserva, tal, porque o reinvestimento aparece também em infraestrutura e tal. Então a gente tem na rubrica dos custos já aparece que a gente precisa de um a mais para poder, por exemplo, comprar uma geladeira. A gente não tem excedente no sentido de que vai sobrar dinheiro, né? Em teoria, teria que dar 0 a 0. Às vezes daria menos, hoje em dia não dá menos, às vezes dá mais, porque a gente previu que venderia, sei lá, 1.100.000 e vendeu 1.150.000. Então, esses 50, eu pago os produtos, mas teve uma contribuição em cima desses 50, que em tese é uma sobra. E que é sempre reinvestimento. Eventualmente para compra de outros produtos também. Também, mas aqui hoje a gente já tem um giro, um fluxo de caixa que a gente consegue fazer isso independente desse a maisinho, né? A gente consegue ter... Ixi, espera aí que eu preciso carregar aqui, peraí. Eu vou ter que ficar ali, sabe? Peraí. Oi? Pronto, voltei.
É que a minha bateria acabou. Pronto, vou ficar aqui. Dá para ver? Dá, né? Dá sim. Então tá, desculpa, gente. Imagina. Tânia, tinha outra pergunta? Porque eu acho que fechou o microfone no final. Você falou alguma coisa? Estão batendo. Ah, tá. Tem obra lá no apartamento de baixo. Bem, acho que, né, você falou um pouquinho pra gente, né, de como funciona. Se alguém tiver mais alguma dúvida, das meninas, quiser mandar. Eu só queria ouvir, né? Você aqui entrando no site de vocês, Juliana, vocês colocam aqui como um modelo de economia solidária, né? Sim. Isso quando foi conceituado como economia solidária, você pode explicar um pouquinho por quê? Porque é autogestionário, porque tem autogestão, porque enfim, sem hierarquia, um pouco baseado nos textos do Paul Singer e de todo esse histórico da autogestão, né, de um trabalho horizontal e tal, muito primordial, muito nos escritos muito iniciais do Singer, né, numa busca de um trabalho sem exploração, em que você não tem a diferenciação entre braçal e o pensamento. Essa questão da remuneração é uma coisa muito importante para a gente, né, no sentido de que todo trabalho é trabalho, não dá para você, né, não fazer uma distinção entre um tipo ou outro tipo de trabalho, então a gente também socializa as responsabilidades. Eu acho que é muito baseado por aí, assim, na questão do trabalho coletivo e organizado de forma autogestionária. E também não, pelo que eu entendi, também não tem lucro, né? Assim, aí toda essa questão também do não lucro, por isso ser uma associação, não ser uma empresa, tem uma dificuldade aí de venda de produto, no começo foi bem difícil até convencer o advogado, a contabilidade, as pessoas entenderem como isso ia funcionar, mas era quase que uma premissa de que fosse uma associação, mesmo que a gente funcionasse como uma autogestão, podia ser uma empresa, mas não, uma defesa também de que a gente tivesse figuras jurídicas que garantissem, sim, esse modo de trabalho cotidiano, né? Sim, sem dúvida. E hoje você já pode dizer que existe, que as pessoas que frequentam, tanto os consumidores quanto a rede de produtores que vocês formaram, eles já compreenderam que eles devem fazer parte de um grupo e que todos devem construir o projeto e não esperar, né, consumir de alguém que construiu um projeto para eles, né? É isso. Não, eu acho que a gente vê um trabalho árduo, né? Eu acho que a gente convive muito menos com pessoas que vivem como a gente vive aqui, ou como a gente produz aqui, ou como a gente trabalha aqui, do que o inverso. Eu acho que é uma disputa cotidiana com os próprios produtores. Acho que a gente está convencendo a eles de que é possível, de que é bacana, de que é melhor, né? Mas eu acho que a gente tem um desafio que ele não é pequeno. Eu acho que ele é grandioso, eu acho que é uma cultura super arraigada. Eu acho que a gente vai, por exemplo, ganhando os motoristas na compreensão, no como são tratados, mas eu acho que ainda é uma coisa muito, assim, enfim, eu acho que é bacana e tal, mas eu acho que tem um trabalho que é um trabalho de todos nós, né? Eu acho que mesmo as pessoas que frequentam demoraram muito para entender que a gente vivia disso, e que sim, você precisa fazer isso porque isso é um trampo muito grande, né? E aí vem essa coisa de, mas ali na remuneração recursos humanos é alto, né? Você fala, bom, né? É alto, você faria, né? Você faria esse trabalho? A pergunta primeira não é se você faria por quanto a gente ganha, é se você faria esse trabalho. Se você viria aqui às 6 horas da manhã receber toneladas e toneladas de caixas de comida, colocaria para vender, ficaria no caixa e limparia o banheiro, você faria esse trabalho? É uma desconstrução até de qual trabalho você se dispõe a fazer, né? Então, eu acho que é uma desconstrução para nós também, que eu acho que vai se perdendo. A gente tinha meritocracia, fazer o administrativo é mais legal do que carregar caixa, né? Então, a gente também, né? Estamos aqui há 5 anos e vamos desconstruir até ficar velho.
Então, acho que sim, eu acho que a gente cresceu, somos 25, eram 7, temos muito mais produtores e que apostam na gente, no formato de, né, os próprios, muitos consumidores, pessoas que frequentam, mudaram muito a sua relação conosco e com as suas coisas. Ah, não consigo mais ir não sei aonde, não consigo mais entrar não sei aonde, mas é uma mudança muito maluca. Por exemplo, eu, quando vou no supermercado, em geral, devolvo meu cartão de crédito para a mulher do caixa e fico com a maquininha, porque eu fico no caixa. Então, quando eu vou num lugar com essa relação invertida, eu desinverto, eu devolvo para... Quando ela me dá a maquininha para eu digitar minha senha, eu vou devolver para ela o cartão e vou ficar com a maquininha. No meu trabalho é assim que funciona, eu sou a caixa. Isso já é concebível para mim, porque esse é o meu trampo, né? Várias vezes ela fala assim, não, moça, a maquininha é minha. Eu falo, ai, a maquininha é sua aqui, né? Muito difícil para mim, por exemplo, ser atendida, né, numa situação como essa. Você quer ajudar, você quer fazer, porque você sabe como é. Eu vou rápido, tem a gente atrás, né? Você vai mudando a sua concepção de relação com os trabalhadores dos outros lugares, disso que parece sempre muito escondido, né? Um trabalho que a gente não enxerga, porque a gente vai comprar produto, a gente não vai ver o trabalho que a pessoa tem para que eu possa comprar esse produto. São trabalhos que estão escondidos, né? Invisibilizados completamente, os trabalhadores e esse trabalho. Então, na hora que você faz esse trampo, esse trabalho, isso te salta aos olhos. Por exemplo, quando eu vejo lugares descarregando, tipo, caminhões abertos, eu já sou fascinada. Eu falo, nossa, gente, é o mundo material acontecendo, olha aí, que nem a gente lá, os caras descarregando e tal. Quantas toneladas o cara descarrega aqui? Quanto será que descarrega ali? Né? Você muda o jeito que você vê os carros à sua volta, né? Eu vejo todos os caminhões agora, eu nem sei mais os carros, eu vejo só caminhão, porque, né, para mim agora a medida é em toneladas, eu não penso mais em quilo, 1 quilo para mim não é nada, né? Para mim, 10 quilos também já não é muito, 25 talvez, uma caixa de tomate, né? Mudou o meu parâmetro de compreensão do mundo, né? Então a gente tenta trazer isso para as pessoas, né, que frequentam, para que elas mudem, não só escolham esse lugar para consumir, no sentido de que elas venham e consumam aqui, e bacana, legal, para a gente é muito legal, mas o que a gente queria mesmo, e quer mesmo, é que as pessoas venham, experienciem esse jeito diferente de se relacionar e o façam fora daqui, porque aí o mundo pode mudar, né? Senão, se eu venho aqui, faço isso, falo, já fiz minha parte, agora eu vou embora e continuar minha vidinha, aí não, né? Ficamos nós nessa bolinha. Mas eu acho que isso a gente tem conseguido, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais gente próxima da gente, querendo fazer coisa junto, com pessoas que estão mudando de vida e vêm aqui falar, me conta, me fala, não aguento mais tal coisa. Eu acho que, enfim, é isso. Acho que mais do que tudo é isso, né? Um espaço de suspensão de um cotidiano naturalizado para você falar, pode ser assim, pode ser assim, só aqui? Não, em muito lugar, bem fora daqui. Eu já gostava do projeto, agora eu sou super fã, ouvindo você falar, né? Tem, assim, uma mudança de padrão, de forma de trabalho, né? Não existe divisão de tarefas, gestão e operação, tudo é feito, né, pelas mesmas pessoas. Eu acho que isso é incrível, né? Isso é muito bacana, essa mudança de mentalidade, e que é um projeto de todos, né? Na verdade, não é um projeto que... vocês não são vendedores de alguma coisa, mas é um projeto, é um coletivo que todos têm um papel, né? O consumidor, o produtor, e vocês têm um papel para que o projeto funcione, né? Muito bacana, né? Super obrigada, Juliana. Sim,